Com a palavra, o deputado Zé Silva. Obrigado pela presença. Bom dia mais uma vez. Bom dia, doutor Júlio. Agradeço a oportunidade de participar desse debate. Cumprimento o Dom José, professor Raoni, meu colega de parlamento, deputado Newton Tato, a Brenda e tantos outros que permitem a gente fazer esse debate tão fundamental para o Brasil. Bem, antes de entrar efetivamente no projeto, o Newton que acompanha, essa é a nossa parceria lá no Congresso Nacional. O meu projeto ele tem um fundo muito forte de vivência com a área, né? Eu vim do meio rural, meus pais eram trabalhadores, sou extensionista rural da Emater de Minas, de carreira há 30 e poucos anos, e desde de 85, quando era estudante de agronomia, eu participo e milito nos movimentos em relação principalmente à reforma agrária e agricultura familiar. Tanto é que eu trabalhei como o primeiro extensionista do primeiro assentamento do governo civil brasileiro, que é no Bico do Triângulo Mineiro, e também participei efetivamente da 13465 de 2017, até porque ela trata especificamente dos assentamentos de reforma agrária. Então, esse é um primeiro ponto, quem nos acompanha, que esse tema que nós tratamos hoje não tem nenhuma relação com os assentamentos de reforma agrária, porque já existe uma lei específica, né? Bem, em relação a esse projeto de lei, ele é oriundo do debate da medida provisória 910. Eu fui designado relator em 2020 e destaco aqui o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, teve um papel muito importante, que ele permitiu que fizéssemos um debate aprofundado, onde a Brenda e tantas outras organizações que participaram conosco desse debate, foram mais de 90 horas de debate, e nós chegamos a um relatório que é muito diferente da medida provisória 910. Talvez a perspicácia do relatório, ele perdeu a sua atratividade, tanto é que ele não foi votado, porque o objetivo da medida provisória é muito diferente do nosso relatório e agora do projeto. E eu vou destacar apenas 3 pilares do projeto que diferencia ele como água e óleo da medida provisória. A primeira decisão que nós tomamos como relator da medida provisória foi fazer um estudo em relação à mensagem que o Brasil passa internamente para o mundo em relação à ocupação de terras públicas no Brasil. E se a gente pegar de 1965 para cá, de tempos em tempos o parlamento brasileiro faz uma nova lei e o Estado, o governo federal, em tese, regulariza. Ele teria regularizado, né? Nem assim não regulariza. Então a mensagem é muito ruim. E com isso, a primeira decisão e o primeiro pilar do projeto é manter o marco temporal com o mesmo marco temporal de ocupação do Código Florestal. Então, diferentemente da medida provisória, do relatório da comissão especial e também do atual projeto 510 do Senado, o nosso projeto ele tem o marco temporal de ocupação em 22 de julho de 2008. Isso para mudar essa mensagem, para dizer que não é mais atrativo ocupar terras públicas no Brasil, que não será regularizado. Esse é o primeiro pilar. O segundo, fazendo uma análise dos aproximadamente 109, 110 mil requerimentos que tem no INCRA para regularização de terras públicas no Brasil, e esses requerimentos daqueles que têm o georreferenciamento, que tem em torno de 163 mil que não têm o georreferenciamento, nós vimos que 70% desses requerimentos é até um módulo fiscal. Depois, nós temos até 4 módulos fiscal, 89%. E até 6 módulos fiscais, chegamos a 92% dos ocupantes dessas terras públicas que estão, eu estou tratando especificamente da região amazônica, né? E até para mostrar também uma coerência das teses, eu tenho uma crítica muito grande à porta de entrada para a agricultura familiar nas políticas públicas, que é a declaração de aptidão. Ela já cumpriu um papel, tivemos em 2015, mais ou menos, mais de 5 milhões de declaração de aptidão, e hoje nós temos menos de 2 milhões e meio. Então, significa que a declaração de aptidão ela é restritiva e ela penaliza os agricultores que ascendem, né, melhora a sua produção, aumenta a sua renda, ele tem que ficar estagnado, inclusive, ali em relação à renda. Então, eu tenho um projeto de lei de 2011, onde eu estou propondo que a Lei 11.326 seja alterada e a agricultura familiar sejam contemplados todos aqueles que têm até 6 módulos fiscais. Então, a tese, eu tenho essa oportunidade, então,
fizemos o corte com 6 módulos fiscais. Por que os 6 módulos fiscais? Além de atender os 92% dos ocupantes que têm inscrições lá no INCRA, eles têm uma área aqui, da área regularizável, de 47% aproximadamente do território. Então, os outros 8% também serão regularizados se preencher os requisitos, mas terá que ter vistoria presencial. Então, esse segundo pilar, mesmo assim, o diferente do que fala que é só uma autodeclaração, até um módulo fiscal, nós colocamos no dispositivos mais facilidade para a regularização, que são os 70%. Porque o módulo fiscal na região amazônica, é só a gente ver, ele vai ter lá de 16 a 22 hectares para ele viver com a sua família. E como extensionista ou como agrônomo, é muito difícil sobreviver de uma propriedade desse tamanho. Sem contar que o governo federal não cumpre seu papel, o INCRA não cumpre seu papel, não podemos debater isso depois. Então, até o modo fiscal, já existe legislação, até 4 modos fiscais existe legislação, para permitir o uso da tecnologia do sensoriamento remoto. Com toda a tranquilidade, com todo o conhecimento técnico de que sensoriamento remoto, ele é preciso evoluir, mas ele não comprova ocupação, ele comprova utilização da terra, eu tenho toda essa consciência. Por isso, colocamos algumas travas lá, que eu chamo de travas, que é apresentar o CAR ativo, não ter sobreposição, não ter sido regularizado ou beneficiado ou de terras públicas ou de assentamentos, né? Não ter infração ambiental, trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo. Ou seja, para quem conhece a burocracia do Estado brasileiro, eu ainda afirmo que não é muito fácil conseguir regularizar, mesmo não sendo necessária a presença do fiscal do INCRA presencialmente. O terceiro pilar é que a medida provisória, ela contemplava só a região amazônica. E se você vê o Brasil inteiro, a minha Minas Gerais tem um pouco mais de 1.000 propriedades que poderiam ser terras ocupadas que poderiam ser beneficiadas, e próximo a Brasília também o programa de colonização. Bom, então, com isso, com esses 3 pilares, eu acredito que a base do projeto, até porque o Bosco, que é o nosso relator, o deputado Bosco, um ponto muito polêmico também é o que fazer com as outras terras depois do marco temporal de ocupação. Ele, inclusive, tirou que essas terras serão licitadas. Do projeto original, em sendo licitado, eu tirei aquela criatividade, aquela inovação do governo, que era, você ocupa, eu vou licitar, mas te dou preferência. Então, eu tinha cortado, se fosse licitação, que seja em condições iguais para todos os que resolverem concorrer ali pelaquela terra do Estado brasileiro. Então, a partir daí, hoje eu creio que há um entendimento de que o meu relatório, e hoje o projeto 2633, ele serviu para nós como o contraponto. Eu sei que não é o projeto ideal, tem toda essa consciência, sei das críticas, ele serviu como contraponto desse tema para evitar de que outras propostas muito, eu diria, liberais, né, com liberação dessas terras públicas, então o projeto serviu para isso. E um outro ponto que eu defendi essa tese no Código Florestal, defendi alguns pontos, há um emaranhado de legislação com decreto, instrução normativa e outros regulamentos, que é decisão discricionária de um servidor federal, do INCRA ou de outro ministério, do BAMA e do ICMBio, ou de um ministro, ou que seja de um secretário nacional do Ministério da Agricultura, por exemplo, que ele faz um decreto, provoca um decreto. Sendo lei, seja boa, seja ruim, mas pelo menos tem que passar pelo parlamento e permite esse debate, como o que nós estamos fazendo já há quase 2 anos aí, desse projeto de lei da nossa autoria. Outro ponto que eu acho que é importante deixar com muita clareza é que, realmente, se o governo, o Estado brasileiro, quiser fazer a regularização pública, a regularização fundiária dessas terras públicas, até 89% desses ocupantes, é só colocar recurso no INCRA, estrutura do INCRA e nos órgãos federais. Nós sabemos disso, inclusive, o atual presidente da República fez esse pronunciamento naquela reunião que houve da Cúpula Mundial do Clima. Então, nessas palavras iniciais, inclusive, eu coloquei para o presidente, o coordenador do Conselho da Amazônia, é o vice-presidente da República, que, além da GLO, que fizesse, inclusive, uma força-tarefa técnica, onde a ANATER, que permite que sejam credenciados aí 500 técnicos, engenheiros, agrimensores,
para fazer lá um mutirão, uma força-tarefa técnica. Eu tenho certeza que essa questão da regularização fundiária, em um ano aproximadamente, eu já fiz esse trabalho como agrônomo de fiscalização, de perícia, de propriedade, com certeza faria. Então, além do mais, e eu sei que falta um minuto aí, eu tenho um conjunto de medidas na Câmara, né? Tem o selo Agro Verde, que o governo do Pará está implantando, feito a partir dos estudos da UFMG, aqui da nossa Minas Gerais, e outro patrimônio verde, que permite que o maciço florestal dos agricultores, dos produtores rurais, seja transformado em green bonds, em títulos verdes, que possam ser dinamizar a economia, mudando a visão da floresta, que a floresta em pé, ela tem que ser vista nessa questão dos títulos verdes, ela pode ser vista como uma lavoura, não precisa ser derrubada para gerar renda para os produtores. Então, nesses primeiros 10 minutos, é essa a concepção do projeto e a visão que nós temos desse projeto, depois desses debates e também dessa vivência. Obrigado, doutor Júlio. Obrigado, deputado Zé Silva.